Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, nono ano. Aqui é o professor Newton e hoje a gente vai começar o nosso último capítulo desse bimestre, né? Mundo pós-guerra. E esse vídeo, gente, essa aula, esse capítulo, na verdade, eu dividi em dois momentos, tá? Em dois vídeos, até porque a gente está aí no processo de encerramento, né, das atividades, semana que vem, semana de revisão e tudo mais. Então, por isso eu dividi em dois vídeos para que a gente possa conversar e entender como foi essa organização pós Segunda Guerra Mundial. Quando a gente falou de Primeira Guerra Mundial, a gente viu depois aí crise de 29, a gente viu como ficou a questão europeia depois da guerra, governos totalitários depois da Primeira Guerra Mundial, que foi quando a gente chamou de período entre guerras, e agora a gente já vai falar do mundo pós Segunda Guerra Mundial. E eu trouxe aqui para vocês os dois grandes símbolos, os dois grandes protagonistas desse mundo pós Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Nós vamos entrar num período da nossa história conhecido como Guerra Fria, tá, gente? Um período em que as duas potências aliadas durante a Segunda Guerra se tornam opositoras entre si, mas a gente vai entender daqui a pouco que em nenhum momento elas vão se enfrentar diretamente e é por isso que se chama Guerra Fria, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, deixa eu ajeitar logo minha canetinha, caso eu precise daqui a pouco. Tá aqui. Guerra Fria. Bem, gente, após, ou também vocês podem encontrar isso chamando de mundo bipolar, certo? Ou bipolarização, que seria a divisão do planeta em dois polos, certo? Um lado, o polo capitalista, e o outro lado, o polo socialista, comunista, liderados pela a União Soviética, certo? Então os Estados Unidos se tornaram aí os líderes do conjunto de países capitalistas e a União Soviética os líderes do conjunto de países socialistas, beleza? Esses dois que haviam vencido o conflito da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos aí, o grande protagonista na guerra contra o Japão, já a União Soviética, a grande protagonista na guerra contra os nazistas alemães, enfim. Agora saindo da guerra, lembra também que já sai da guerra lá com, segundo alguns historiadores, os Estados Unidos jogando a bomba no Japão, meio que como uma forma de demonstrar poder para a União Soviética, uma forma de dizer, ei, olha, eu tô por aqui, hein? E eu tô forte. Então a gente chega nessa parte da nossa história, da história mundial, com essas duas potências disputando áreas de influência, tá? Eles queriam influenciar, é como se eles estivessem ali para conquistar países, para convencer países que o modelo político e econômico adotados por eles era um modelo ideal, certo? Então eles tentam aí influenciar essas áreas politicamente, economicamente e até culturalmente. O enfrentamento direto entre os Estados Unidos e a União Soviética nunca aconteceu e é por isso que a gente chama de Guerra Fria. Porém, eles financiaram conflitos, certo? Tinha um conflito lá, por exemplo, na África. Os Estados Unidos ficavam de um lado financiando a União Soviética e financiava outro grupo. Isso aconteceu e aconteceu muito, tá? Esse financiamento de conflitos, porém, o enfrentamento direto entre os dois não aconteceu. Plano Marshall e Comecon. Bem, no leste europeu, a União Soviética ela tinha grande influência e ela ampliava essa influência conquistando vários territórios e anexando alguns outros ainda, a União Soviética. E os Estados Unidos, claro, via isso com preocupação. Porém, até onde a União Soviética já havia ido, os Estados Unidos meio que deixa aí, o negócio é a gente evitar que novos países, principalmente da Europa, venham aceitar esse modelo, esses países venham a se influenciar pela União Soviética. Então, em 1947, vem a doutrina Truman, que era um conjunto de medidas aí adotadas pelo presidente Henry Truman, que tinha como objetivo, primeiramente,
afastar a influência soviética sobre os demais países do planeta, principalmente os países europeus, as grandes potências, certo? E para isso se criou um programa de recuperação europeia, recuperação econômica europeia, que a gente vai chamar de Plano Marshall. Então, gente, Plano Marshall, um plano de recuperação de países da Europa. Ah, mas por que vão querer recuperar os países da Europa? Ei, mano, a Segunda Guerra acabou de acabar, então, assim como na primeira, você tem muitos países que gastaram muito dinheiro, muitos países que estão destruídos, que foram palcos do conflito, então era necessário a reconstrução. E aí meio que os Estados Unidos, para afastar a influência soviética, disse: ei, eu vou ajudar vocês, né? Eu sou parceiro de vocês, vocês são meus amigos, então eu vou ajudar vocês, certo? Mas para provar aí que o meu modelo econômico, o meu modelo político é o melhor, certo? Lembra, o plano norte-americano sempre foi afastar países da influência da União Soviética nesse período aqui, certo? Então foi um programa de ajuda, o Plano Marshall. Marshall é o nome do camarada lá que idealizou, o sobrenome dele, né? E era a ideia de financiar a construção de países atingidos justamente pela guerra, o que eu acabei de falar, e ampliar as áreas de influência dos Estados Unidos. Aqueles países que estavam assim meio em dúvida sobre para que lado seguir, agora os Estados Unidos iria, com esse ato, facilitar a tomada de decisão, certo? Do outro lado, do lado dos soviéticos, vem o Comecon. Gente, o Comecon é a mesma coisa que o Plano Marshall, só que ao contrário. Então, onde você viu lá que o Plano Marshall foi feito pelos Estados Unidos, a Comecon então foi feito pela União Soviética. É um programa de ajuda econômica. A Comecon é um programa de ajuda econômica, mas para os aliados da União Soviética, certo? O objetivo, fortalecer ali os países que já estavam ali sob a influência da União Soviética e tentar conquistar outras áreas de influência, certo? Por isso que eu botei para vocês que a Comecon era praticamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então, o Plano Marshall, plano de recuperação econômica criado pelos Estados Unidos, para os países aí aliados, países europeus, e já a Comecon foi um plano de recuperação econômica criado pela União Soviética, beleza? OTAN e Pacto de Varsóvia. Em 1949, nós vamos ter o Tratado do Atlântico Norte, também chamado de OTAN, que era uma espécie de aliança militar, certo? Então percebe que as duas potências que já ficavam ali se encarando, né, ficavam ali tentando arrumar confusão, agora estão se organizando em alianças militares, e isso liga um alerta no mundo, tá, gente? Porque lembra, Primeira Guerra Mundial, vamos ter a organização de grupos, lembra? O eixo e a entente. Segunda Guerra Mundial, vamos ter eixo e entente já. Misturei tudo. Segunda Guerra Mundial, vamos ter a formação de grupos, né? Agora sim, os aliados e o eixo. E agora as duas potências antagônicas do planeta que estavam disputando áreas de influência decidem também fechar alianças militares. Então o alerta mundial vai disparar, né? Porém, fiquem tranquilos, porque como já passou esse tempo, a gente sabe o enfrentamento não aconteceu, até porque seria catastrófico, tá, gente? Que a gente vai ver daqui a pouco por que seria catastrófico um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então vamos lá, voltando para o Tratado do Atlântico Norte, também chamado de OTAN, certo? Gente, uma aliança militar aí liderada pelos Estados Unidos. A ideia era garantir apoio militar mútuo em caso de um ataque soviético. Isso para todos os países que faziam parte, para todos os países coligados com a OTAN. Ou seja, se a União Soviética, e foram esses países aqui, ó, tá em ordem não de importância dentro da OTAN, mas sim em ordem alfabética, tá? A Alemanha Ocidental, que daqui a pouco a gente vai ver também, porque agora a Alemanha está dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, mas a gente vai falar mais lá na frente. Alemanha Ocidental, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido e Turquia. Qualquer um desses países, gente, se a União Soviética viesse a atacar um desses países, então
seria a mesma, é bem parecido com a ideia lá da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Se mexer com um desses, todos os outros estão interligados pela OTAN, então eles vão estar aí se auxiliando mutuamente. É meio parecido com aquela onda que vocês passavam quando vocês eram mais novos, de capanga, né? No meu tempo tinha essa de capanga, né? Passava de capanga e aí qualquer um que mexesse com você, o seu amigo ia lá, se mordia e tudo mais, enfim. Então aqui é uma ideia meio assim. Então, se a União Soviética invade qualquer um desses países da OTAN, o restante vai se manifestar, vai auxiliar mutuamente nesse conflito, certo? É óbvio que a União Soviética não ia presenciar em 1949 a formação da OTAN e ficar de braços cruzados, né? Eles formaram um grupo, eles têm um time com aí mais de 8 países e a gente fica aqui de boa, cada um na sua. Claro que não, vem sempre, gente, tem a versão soviética dos planos norte-americanos, é incrível, né? Já em 1955 nós vamos ter o Pacto de Varsóvia. A mesma coisa, só que ao contrário. Acordo militar entre a União Soviética e seus aliados no leste europeu, certo? Faziam parte Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia, Tchecoslováquia, certo? A mesma coisa, se alguns dos países da OTAN viesse a enfrentar ou ameaçar até mesmo um dos países do Pacto de Varsóvia, os outros coaligados iriam se manifestar também numa ideia de auxílio mútuo. Corrida armamentista. Espera, deixa eu só confirmar esse exercício. 57, 58. Deixa eu ver se tá no final. Se eu botei no final aqui. 57. Isso, tá. Esse exercício aqui é pro final lá, tá? Vamos terminar de falar sobre essa parte aqui de Guerra Fria e aí fica esse exercício para vocês. Corrida armamentista. Bem, gente, corrida armamentista, como o próprio nome diz, já está explicitando o que foi esse período, né? O nome e a imagem aqui, ó. É um período em que Estados Unidos e União Soviética estão desenvolvendo, estão investindo em desenvolvimento para a criação de armamentos. Até porque com uma ideia de pressionar o outro lado, certo? Então vai ser investido dinheiro em tecnologias de guerra. Lembra, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já tinham demonstrado que haviam conquistado a tecnologia das bombas atômicas. A União Soviética, no caso da corrida, estava atrasada, precisava se adiantar. E importante, tá, gente? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, muitos cientistas alemães, né? Presta atenção, estou falando de cientistas alemães, né? Não estou falando de ideologia política, e sim que eram cientistas, vão trabalhar incrivelmente nos Estados Unidos e na União Soviética, alguns deles no desenvolvimento dessas armas, certo? Então, a ideia é comprovar sua superioridade bélica, sua superioridade em armamentos, em poder de fogo, certo? Em 1949, vejam só, a União Soviética testa a primeira bomba atômica. Percebe o recado da União Soviética. Os Estados Unidos deu o recado lá quando jogou as bombas no Japão. Ó, se me irritar, o negócio vai cantar. E aí, em 1949, aquilo foi em 45, 4 anos depois, a União Soviética vai lá e testa a sua bomba atômica, a sua primeira bomba atômica. Olha o recado, ó. Você pode até tentar, mano, mas a gente também vai dar o troco. E aí Estados Unidos fica tipo loucão, precisa dar uma resposta, precisa mostrar que tem mais poder. E aí em 52 eles vão testar a bomba de hidrogênio. Gente, muitas vezes mais poderosa. Eu não sei quantidade de vezes mais poderosa, mas é muitas vezes mais poderosa do que a bomba atômica. E os caras foram e fizeram um teste dessa bomba. Já em 1953, no outro ano, a União Soviética construiu uma bomba H, uma bomba de hidrogênio, né? Então, o tempo inteiro a União Soviética está ali tentando acompanhar os passos norte-americanos nessa disputa. Os Estados Unidos dão um recado daqui, a União Soviética vai dar um recado de lá. E esse clima de disputa armamentista, de disputa entre as potências, de coligação, OTAN, Pacto de Varsóvia, eu tenho uma bomba atômica, agora eu também tenho, agora eu fiz uma bomba de hidrogênio, que é muito pior, e agora eu também tenho uma bomba de hidrogênio, fez gerar no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, um clima de
histeria, um clima de desespero. A ideia de não saber a que momento iria explodir o conflito entre as duas potências. Parecia que era um conflito iminente, que era um conflito que ia acontecer, só não sabia quando iria acontecer, certo? E aí, essa histeria leva ao nosso próximo slide, caça às bruxas. Basicamente, o que foi isso aí, gente? Caça às bruxas foi o seguinte: esse carinha, o Joseph McCarthy, né? O Joseph, tá? Ele aí começou uma campanha anticomunista, ou seja, uma campanha contra os comunistas nos Estados Unidos. Ele era norte-americano, com atitudes já, digamos assim, exaltadas. Então ele pegava o microfone, fazia seus discursos, alarmava a população, falava da ameaça comunista, falava que os comunistas estavam tentando tomar o governo e tudo mais. E aí qualquer um que fosse acusado de... E aí essa histeria toma conta da maior parte da população e meio que eles começam a ser os vigilantes, né, da comunidade norte-americana. E aí qualquer um que fosse acusado de exercer atividades anticomunistas acabava, ou mesmo sendo simpatizante aí, do socialismo, era chamado para depor diante do Congresso. E muitas vezes eram condenados, como foi o caso da família do casal aqui embaixo, Rosenberg. Eles foram acusados de estar fornecendo informações para a União Soviética. E, apesar de o inquérito não ter provas contundentes que de fato eles faziam isso, ainda assim eles foram condenados à morte. O Charlie Chaplin, ator e diretor de cinema norte-americano famosíssimo, ele teve que deixar os Estados Unidos porque ele tinha simpatia pelo socialismo. Então nós vamos ter muitas pessoas sendo presas, políticos sendo difamados, principalmente o pessoal da esquerda, né, que já tem uma ideia próxima aí das ideias socialistas. Falando daquele tempo, tá? Então vai acontecer já naquele tempo, gente, o que a gente chama hoje de fake news, gente. É incrível como as coisas começam a se esclarecer com o tempo. Quando eu comecei a dar aula, não existia ainda essa terminologia fake news. Então a gente falava sobre calúnias, difamação, dava informações falsas, levantavam falsos testemunhos e acabavam criando todo um clima de instabilidade para a pessoa. Porque pensa, se os meus vizinhos vivem próximo de mim aqui e chega a notícia de que eu estou aliado à União Soviética num período de grande disputa de poder bélico e de uma quase guerra entre as duas potências, os meus vizinhos vão ficar alarmados, os meus vizinhos vão me denunciar, os meus vizinhos vão estar contra mim por medo, por histeria, entendeu? Então, eu que vou ter que provar que eu não tenho nada a ver com essas questões. Então, por isso que a gente botou que é uma espécie de caça às bruxas, porque muitas vezes as pessoas tinham inimizade com determinado político e aí inventavam calúnias e destruíam a vida política daquela pessoa, certo? Já era, como eu disse, as chamadas fake news, que agora a gente não, né? Quem se utiliza disso utiliza os meios digitais. Porém, naquele tempo poderia ser em jornais ou até mesmo em denúncias falsas, certo? Corrida espacial, sem dúvida a parte mais, digamos assim, que mais nos chama a atenção quando a gente estuda a respeito de Guerra Fria, certo? Corrida espacial, como eu disse, Estados Unidos e União Soviética estavam ali no movimento para tentar mostrar qual era o modelo político e econômico que deveria ser adotado. E uma forma de mostrar que seu modelo econômico funciona é você investir em coisas extraordinárias, como a corrida espacial, certo? Alguns não foram tão extraordinários assim, mas para aquela época eram. Então, em 1957, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas colocaram o primeiro satélite artificial no espaço. Foi extraordinário, né? Pela primeira vez numa corrida, a União Soviética saiu na frente. Beleza, né? Porém, em 1958, os Estados Unidos vão lançar a Explorer primeira.
Olha que louco, né? E aí a União Soviética ficou loucona, tendo que voltar à frente de novo. E aí ela vai ter a ideia. Pô, cara, e se a gente colocar o primeiro ser vivo no espaço? Não ia ser legal? Pô, ia ser bacana. Vamos botar o quê? Vamos botar um rato? Não, é muito pequeno. Vamos botar um cachorro. E aí eles botaram a cadela laica. Que, gente, para quem é protetor animal, foi bem ruim. Quem tem carinho pelos animais foi bem complicado, porque foi uma viagem suicida. Suicida não, porque não foi ela que optou, né? Foi, na verdade, um homicídio. Mas não pode ser homicídio porque é um animal. Assassinaram a cadela laica, né? Porque sabiam que não iria retornar. A ideia era só mostrar que ter essa propaganda de que colocou aí o primeiro ser vivo no espaço. Depois eles mandaram um ser humano, o Yuri Gagarin, né? Enfim, tá? Tá aqui, dá uma dó quando a gente olha para a imagem dela, eu nem sabia. É conhecida mundialmente, mas pagou com a própria vida, né? Sem ter escolha. Depois, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite de comunicação. E a partir daí, mano, os Estados Unidos já quis humilhar. Quando foi no dia 20 de julho de 1969, nós vamos ter os astronautas da Apollo 11 pousando na Lua. O homem havia chegado à Lua. Não foi só enviar alguém para o espaço. A gente fez esse alguém... A gente não, os Estados Unidos, né? Fez alguém descer na Lua. E mais do que isso, tomar posse dela, né? Botaram, fixaram a bandeira. Até hoje existem grandes controvérsias sobre se o homem chegou ou não à Lua, né? Especialistas e algumas pessoas defendem a teoria de que o homem nunca foi à Lua e que isso não passou de uma encenação feita em Hollywood, já que naquele tempo o cinema já despontava, tá? Para outros, não, de fato o homem chegou lá. O problema é que eu nunca fui lá em cima, então não sei se tem uma bandeira de fato, não sei como é que rola as coisas, certo? Porém, essa corrida espacial foi de grande utilidade para o desenvolvimento das ciências ligadas ao estudo do universo, estudo espacial, certo? Gente, para vocês fica o exercício da página 57 e 58. Até a próxima aula, fiquem com Deus.